E uma pesquisa da Prefeitura do Rio de Janeiro mostra que a pandemia fez cair a presença de mulheres negras no mercado de trabalho. No primeiro trimestre de 2020, elas tinham 56% da participação. Já no mesmo período deste ano, a taxa foi de 47%. Para falar melhor sobre esses dados, nós convidamos o diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, o professor Marcelo Neri. Professor, muito obrigada, bem-vindo aqui ao Novo Dia. As mulheres negras, elas estão entre os grupos mais vulneráveis do Brasil. O senhor já esperava essa distorção, então, nos números? E qual o significado dessa queda de quase 10 pontos percentuais entre as trabalhadoras negras? Bom dia, Luciana, Colombo. Bom dia. Quer dizer, na verdade, era um pouco esperado pelo acúmulo de efeitos. Quer dizer, a pandemia tem afetado mais as mulheres, as mulheres são, além de provedoras dos lares, são cuidadoras, muito requisitadas durante a pandemia, isso afeta a inserção feminina no mercado de trabalho. Além disso, a gente detecta, principalmente no Rio de Janeiro, um grande aumento da desigualdade trabalhista, então setores informais ligados ao serviço, que a população negra está mais associada, foram mais afetados. Então, essa combinação de mulheres negras e também o próprio estado do Rio, né? Foi o estado onde a ocupação caiu mais entre todas as unidades da federação. Então, eu diria que essa combinação de fatores leva a esse pior resultado no segmento mais frágil da população. Professor, a pandemia, o senhor acompanha isso melhor do que ninguém, tem aprofundado todas as desigualdades que já existiam aqui, criado desigualdades novas, né, mas aprofundado aquelas que já existiam. Uma delas é o acesso de mulheres negras ao mercado de trabalho. Como o senhor lembrou, as mulheres estão sofrendo mais com a pandemia, porque têm de ficar em casa, cuidando dos filhos geralmente, que não têm escola, acabam perdendo o emprego. Falando especificamente sobre a razão da nossa entrevista aqui, o motivo da pesquisa que nós estamos abordando. O que é possível fazer, por exemplo, de prático para, a partir do momento em que a pandemia estiver sob controle e o mercado de trabalho der sinais mínimos de reação, nós conseguimos privilegiar aqueles que mais estão sofrendo agora com o desemprego, no caso aqui, as mulheres negras? É preciso ter um olhar primeiro para a qualificação. Eu acho que a prefeitura, me parece, que está olhando nessa linha. Então, a qualificação é fundamental, requalificação, porque mudou um pouco a conjuntura, a estrutura do mercado de trabalho com a própria pandemia. Então, esse é um ponto importante. Outro, cuidar dos jovens, em particular, se a gente olhar esse segmento de mulheres negras jovens, o efeito ainda é pior. Então, pensar em políticas de inserção trabalhista para esse segmento. Então, eu diria que educação e trabalho. Eu acho que a gente fez até um bom trabalho na parte de assistência social, olhou para os invisíveis, etc., mas faltou ações mais fortes na área de qualificação e na área de inserção trabalhista. Acho que esse é o grande desafio. Professor, nos últimos anos a gente vem celebrando aí o avanço de políticas públicas, a chegada de mais mulheres negras nas universidades públicas, é uma manchete que a gente acabou de dar recentemente. O avanço, mobilidade social. O que esse índice, o que o Covid vai impactar agora, travando esse avanço de mobilidade social? Qual é o impacto disso daqui para frente na história do país? É uma excelente pergunta. Se a gente olhar nos últimos 40 anos, não só a educação no Brasil, os anos de estudo, avançaram desde um nível muito ruim, ainda continua ruim. A desigualdade de educação avançou, mas o vento soprava a favor das minorias, dos grupos como mulheres negras. E, na verdade, a pandemia inverte essa tendência. Por exemplo, a jornada escolar de um jovem de classe AB, de uma criança da classe AB, 3 horas e 5 minutos durante a pandemia contra menos de 2 horas de uma criança da classe E. Então, você está ampliando as desigualdades educacionais, porque tem diferenças de acesso à própria internet, a planos de saúde, tudo é desigual e essas desigualdades acabam levando a desigualdades maiores como essas na educação e no mercado de trabalho. A gente precisa ter ações focadas
o Ministério da Educação deveria estar digitalizando mais a oferta de serviços. Felizmente, prefeituras, governos estaduais, etc., têm proposto reabertura de escolas, ações de inclusão digital, de inclusão produtiva. É preciso acompanhar esse esforço. Professor, políticas afirmativas adotadas de maneira voluntária pela iniciativa privada são bem-vindas agora? O senhor acredita que essa é uma possibilidade que vai se abrir a partir do momento em que o mercado reaquecer? Eu acho que sim, eu acho que o último ano marcou muito globalmente, isso chegou muito forte no Brasil, todas as ações sobre diversidade, sobre inclusão de mulheres, inclusão de negros. Eu acho que esse é um momento forte e a pandemia exige uma reconstrução da economia em melhores bases. Então, eu acho que a gente precisa buscar. Eu acho que essa agenda está mais forte do que nunca, essa agenda de inclusão, com proteção ao meio ambiente, etc. Eu acho que ela está mais forte, mas ela precisa ser tornada realidade. Eu acho que esse movimento que vocês noticiam, das empresas estarem dando mais ênfase a esse segmento de diversidade, eu acho que é boa notícia, obviamente é o começo de uma jornada. Professor, pela sua experiência, esse estudo aqui do Rio de Janeiro pode ser projetado para todo o Brasil e todos os gestores brasileiros poderiam estar preocupados com essa situação de mobilidade, a situação dos mais fragilizados nesse momento da pandemia? Eu acho que sim, acho que o Rio de Janeiro, na verdade, é um caso extremo. Como eu falei, foi onde a ocupação caiu mais durante a pandemia. Apesar da nossa autoimagem de uma cidade de jovens bronzeados, é uma cidade de idosos, muito suscetível à pandemia, é uma espécie de capital dos idosos brasileiros. Então, eu acho que eu acho que a gente talvez aprenda no Rio de Janeiro lições extremas que podem ser úteis, sim, para outros lugares. Eu acho que o Rio de Janeiro está particularmente fragilizado no meio dessa pandemia, tem um setor informal grande também, então tudo isso faz com que essas questões sejam mais agudas aqui e que lições possam ser emanadas para outras localidades. Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais da GV, da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, professor. Obrigado, Colombo, Luciano, um prazer.